Olá, meus amores, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Hoje, nossa aula de matemática, a gente vai falar sobre geometria, sobre figuras geométricas. Nós já falamos muito de figuras geométricas. Vocês sabem o que é triângulo, o que é quadrado, o que é, né? Vocês já sabem. Só que hoje nós vamos aprender como são formadas essas figuras, entendeu? Eu vou pegar aqui uma caixinha de creme dental, mostrar aqui para vocês, né? Aqui eu tenho uma caixinha de creme dental. Mas sabia que para a gente desenhar ou para a gente formar uma figura geométrica, a gente precisa da primeira coisa, um ponto. Um ponto para a gente começar. Eu tenho aqui um ponto. Eu quero formar a caixinha. Aí esse ponto eu chamo ele de vértice. Eu vou descer e vou formar uma aresta. Essa linha aqui chama aresta. Tem outro ponto. Faço outra aresta, outro ponto. Outra aresta, outro ponto e outra aresta. Aqui eu vou ter o quê? Um retângulo. Então, todas as figuras geométricas, elas possuem arestas e possuem linhas. O ponto e a linha. A aresta é a linha e o vértice é o ponto, né? Nós temos várias figuras geométricas. Sabiam? Vocês já sabem que nós estamos rodeados dentro da nossa casa, no supermercado, enfim, tudo na nossa vida é figura geométrica. Você já viu? A bola é figura geométrica. O creme dental, figura geométrica, a caixinha, né, que a mamãe tem lá para guardar as coisinhas dela, é uma figura geométrica, né? Aqui eu tenho uma figura geométrica, o sabonete é uma figura geométrica. Aqui também, que foi construído, né, é uma figura geométrica. Então, figura geométrica está por toda parte. Por toda parte. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre as formas das figuras geométricas que possuem 3 lados, 4 lados, 5 lados e 6 lados. Nós vamos falar dos triângulos, dos quadriláteros, dos pentágonos e dos hexágonos. Triângulos possuem 3 lados. Quadriláteros possuem 4 lados. Pentágono possuem 5 lados. E hexágonos possuem 6 lados. Vamos lá? Então, pessoal, nós vamos fazer aqui uma revisão sobre os sólidos geométricos. Nós já sabemos o que são sólidos geométricos, né? São figuras que têm como são objetos tridimensionais e possuem largura, altura e comprimento. E elas podem ser classificadas em poliedro ou não poliedros, né? Como os corpos redondos. Então, o seguinte, quais são os sólidos geométricos? Quais são os elementos desses sólidos geométricos? Os elementos dos sólidos geométricos são compostos por 3 elementos principais, né? Os elementos principais de um sólido é a face, arestas e vértices. Agora, cada sólido possui sua representação espacial e a sua representação planificada. São as planificações do sólido geométrico. Agora, o que é mesmo a representação espacial? Figuras geométricas espaciais são aquelas que têm 3 dimensões: o comprimento, a largura e a altura. E o que são planificações desses sólidos? A planificação de um sólido geométrico é a apresentação de todas as formas que constituem a sua superfície em um plano, ou seja, em 2 dimensões. Para entender, nós precisamos saber o que é um ponto. O que será um ponto? O ponto, gente, é a base de toda a geometria, pois é a partir de conjuntos de pontos que são formadas as figuras geométricas.
Quando um ponto ele se desloca, ele deixa um rastro. E esse rastro nós chamamos ele de linha. Mas o que são linha? Existem vários tipos de linhas. Linhas retas, sinuosas, quebradas e mistas. As linhas retas é aquela que parte de um ponto e vai reto. A sinuosa é aquela que parece um S. A quebrada é uma linha que ela começa, ela sobe, desce, vai, ela quebra e começa num outro ponto, né? E as linhas mistas são aquelas retas, vertical, horizontal, sinuosa, linhas curvas. Então, essas linhas mistas. E as linhas descrevem formas. As linhas descrevem formas. Exemplo, se eu pegar e colocar agora um ponto aqui nessa linha, né? Onde eu coloquei agora aqui, se eu pegar e colocar aqui um pontinho, vamos ver se vai dar certo. Se eu pegar e colocar aqui um ponto e eu for reto, aqui eu vou estar formando o quê? Um quadrado. Eu posso pegar um ponto e formar um retângulo também. Entendeu? O que essas linhas, esses pontos descrevem pra gente, né? Essas linhas descrevem formas. Essas formas estão ao nosso redor. Estão ao nosso redor aonde, gente? Onde é que elas estão ao nosso redor? Elas estão em nossa casa, né? Elas estão em nossas casas, no supermercado, na farmácia, na natureza. Elas estão em toda parte. O guarda-roupa da nossa casa descreve uma forma, não é? Nós vamos falar sobre triângulos, quadriláteros, pentágonos, hexágonos e formas circulares ovais hoje, tá? Então, triângulos são figuras geométricas que possuem 3 lados, quadriláteros com 4 lados, pentágonos com 5 lados, hexágonos com 6 lados e também as formas circulares e ovais, certo? Veja aí as imagens, as figuras geométricas que possuem 3 lados, as que possuem 4 lados e as que possuem 5 lados, as que possuem 6 lados. Entenderam?